Tiago capítulo 5, versículo de 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que tiveram paciência ou perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Nós estamos num século em que parece-nos a cada 7 ou 8 receitas que os médicos dão aos pacientes, em cada 10, 7 ou 8 receitas, olha só, 70% das receitas sempre terá um antidepressivo. Segundo a orientação que a gente tem hoje, quase toda receita, quase todo paciente geralmente tem, ou quase alguns remédios, inclusive, que são dados para outras enfermidades, tem algum grau de ajuda para a questão de depressão. Nós estamos num século onde a ansiedade está tomando conta, né? Parece que o relógio deste mundo, né, Welker, está bem avançado. A gente não consegue acompanhar, não é? E a gente vê as pessoas cheias e não com capacidade, como a minha psicóloga que está aqui também sabe, né, Soraya, como que as pessoas são agressivas, né, como qualquer coisa, né, a gente hoje no trânsito tem que ter muito cuidado, eu falo com meus irmãos que vocês devem pedir a Deus muita paciência, normalmente no trânsito, as pessoas são agressivas, e para você morrer porque encosta num carro, não conta até 3 não, certo? Eu acho que se alguém bater em você, ou você encostar em alguém, você já deve sair de joelhos. Você deve sair de joelho pedindo perdão, desculpa. Mesmo se você estiver certo, viu? Mesmo se você estiver certo, porque as pessoas batem na gente no trânsito e xingam, eles é que são culpados. Não é? Um motoqueiro esses dias entrou na direita, enquanto eu fui virar, entende? Eu peguei a moto dele, ele caiu, começou a bater a cabeça na calçada, eu disse, ai meu Deus, morreu o cara. Né? A sorte que ele levantou e tal, mas a moto dele ficou ali funcionando ali, aí eu disse, ó, fique tranquilo, a gente vai acertar numa boa, tá? E ele falou, espera, eu vou chamar meu pai, que ele é policial. Aí nisso chegou um policial que viu o acidente, chegou e ficou perto de mim. O pai dele chegou quase imediatamente, e o pai dele olhou para mim com um ódio, mas com um ódio, que o policial que estava do meu lado disse, Senhor, olha para mim. Aí eu olhei e disse, fique calado, o senhor não fala nada? Eu não entendi porque ele mandou ficar calado. Eu assim, sim senhor, eu vou obedecer o senhor, sim senhor. Eu assim, o senhor não fala nada, por favor. Eu assim, sim senhor. Mas é porque ele viu o ódio do pai do rapaz, o ódio. O rapaz estava errado, aí ele fez, né, o BO na hora para mim ali, constatou e tudo, mas eu disse, fique quieto, porque o ódio era muito... Irmãos, a gente morre a qualquer momento no trânsito, por causa disso. As pessoas estão agressivas, brigas, explosões de ira, até na casa dos crentes, não é? Mulher e homem, marido e mulher, nas nossas casas. Não é, que xingam, que ameaçam, que, entende, terríveis filhos, não é? Nós estamos numa época de inveja, vingança e uma coisa que vocês não fazem, com certeza, reclamação. E isso aqui, ninguém nesse auditório, né, tem esse problema. Reclamação, murmuração, ira, não é? Ira, pavio curto. Meus irmãos,
essa doutrina, ou esse ensino que eu vou fazer, que eu vou tirar de Tiago para nós agora de manhã, tem tudo a ver com a gente hoje. Absolutamente tudo a ver conosco. E Tiago agora vai mostrar isso para a gente, evidenciando a situação que enfrentavam os crentes, possivelmente em Jerusalém, não é? Aonde, o que estava acontecendo? Primeiro, a igreja estava grande, tinha convertido muita gente, e muita gente rica tinha entrado na igreja, e alguns daqueles irmãos eram funcionários, não é? Nem sempre é muito fácil a gente ter irmãos como, devedores ou como empregados, entende? Alguém fala, olha, se falar que é crente, eu não contrato para poder faxinar minha casa, não chamo. Ó, se falar que é crente, eu não chamo para trabalhar na minha empresa. Infelizmente está assim, porque a gente observa esse aspecto. Mas o pior é que lá naquela igreja, talvez isso não fosse tanto um problema pela natureza dos que eram empregados, mas pela exploração dos que eram ricos. É claro que nós somos liberais, nós defendemos um governo magro e mais oportunidade para as empresas, para as pessoas. Nós não podemos defender aquilo que agora Evo Morales, aquele ladrão do inferno, aquele homem, ladrão do inferno, assim como o seu colega, né, Maduro, entende? Que decreta e toma de todo mundo o que eles não fizeram nada para ter, porque socialismo é assim, fazem muito bem com o dinheiro da gente, com o imposto da gente, e né, enquanto a gente tem, quando acaba é que nem Cuba, que come meio quilo de frango em cada 15 dias e olhe lá, essa é a verdade, a gente não pode defender esse esquema. Agora, a gente também tem que lembrar que o homem é ímpio, o homem é uma praga, uma desgraça, e todo tipo de política, meus irmãos, nós temos dificuldade e problema. Se é o capitalismo, nós temos esse capitalismo selvagem, e que as pessoas não consideram, e que as pessoas prejudicam, e que você vê a manipulação no supermercado, as pessoas colocam aqueles produtos que estão vencendo no dia seguinte, e os produtos mais antigos são colocados lá atrás, entende? A gente observa, e você que vai comprar tem que ter o cuidado de olhar a data de vencimento, porque é assim, mas essa era a situação da igreja em Jerusalém, onde a exploração estava avassalada, e os crentes humildes estavam sendo explorados pelos seus irmãos também, além de serem explorados por aqueles que não eram seus irmãos. E Tiago escreve, olha meus irmãos, nós devemos lembrar isso aqui. E ele fala, sede pois, quando ele fala pois, é uma conclusão. Conclusão de quê? Quando há essa conjunção aqui, né, você deve lembrar de que alguma coisa tem que ser olhada anteriormente. Aí você vai olhar anteriormente, porque se é pois, está concluindo. Concluindo o quê? Concluindo o que ele falou anteriormente. O que ele falou anteriormente? Versículo capítulo 5:1. Atendei, pois, agora ricos, chorai e lamentai, por causa da vossa desventura que vos sobrevirão. A vossa riqueza estão corrupta, e a vossa roupagem comida de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos, de que há de vos devorar, como fogo a vossa carne. Tesouro, vocês acumularam para os últimos dias, eis que o salário do trabalhador, que ceifaram o vosso campo, que foi por vós retida com fraude, está clamando, e os seus clamores dos ceifeiros penetram os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus não compactua com esse capitalismo selvagem, esse capitalismo explorador, que muitas vezes, meus irmãos, nós salariamos os nossos funcionários com o salário que o governo estipula, que é uma miséria muitas vezes. Às vezes o nosso funcionário é digno de receber um salário melhor, porque está produzindo. A nossa empresa, quem sabe alguns de nós temos funcionário e que a nossa empresa vai e ganha muito com ele, mas nós continuamos com o nosso coração endurecido e damos apenas aquilo que o Estado mandou dar, e o Estado é injusto. E nosso país põe justo nisso, né? Então Tiago fala, então meus irmãos, vocês estão sendo explorados, estão sofrendo essa expoliação, seu salário é tão minguado, e você vê as pessoas ricas, e você vê que elas estão prosperando, as suas empresas estão crescendo, e você batalha, e você luta, e você trabalha, e você não tem o necessário muitas vezes, ou pelo menos Deus por graça e misericórdia nos sustenta, mas quantas vezes você precisava de tantas outras coisas? E você, então, irmãos, pacientes, e aí agora ele vai colocar a razão, até a vinda do Senhor. E aqui que está, meus irmãos, o grande consolo dos crentes.
seja o que for que nós estamos passando, eu sei de uma coisa, Cristo voltará, e Ele pode voltar hoje. Eu estou sofrendo, eu estou sendo prejudicado, eu estou sendo explorado, mas eu vou ser paciente, porque Jesus está voltando, Ele está próximo. Eis que o lavrador, então agora o apóstolo vai mostrar isso para a gente. Ele vai dizer algumas razões, né, ou vai ilustrar para confortar o nosso coração. Ele vai trazer a figura do lavrador. Eis que o lavrador aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas. Então, ele está dizendo, olha para o lavrador. Alguns de nós aqui não temos experiência, não é? Somos citadinos, somos da capital, não é? Mas eu era bem jovenzinho lá no interior. E eu me lembro que o meu pai e nós plantávamos um quintal enorme que nós tínhamos. Plantávamos milho, plantávamos arroz, não é? E eu me lembro que eu tinha que fazer aquilo, porque eu queria ir no cinema e meu pai só podia me dar o dinheiro que era para vender. Eu ia no cinema uma vez por ano, depois da colheita, né? Porque eu vendia o arroz, então com o meu dinheirinho... Reinaldo, eu ia no cinema, eu lembro disso, não é? E eu me lembro que não era fácil, Rafael. A gente planta o milho e quando o milho começa a crescer, já está num tamanhozinho assim, o pé de milho, aí meu pai fala, agora é a hora da capina. Eu disse, capina? Porque tem muito, agora, espinho, nasceu muita coisa ali, e nós temos que capinar ao redor para não deixar, né? Mas não precisa capinar o milho, não, tem que capinar, tem que tirar aqueles espinhos que vão sugar da terra, o que o milho vai ter que sugar para poder, aí vamos na capina, primeira capina. Aí quando o milho está bom, a segunda capina, porque espinho não para de crescer, é que nem a nossa vida, é que nem o seu escritório, a sua mesa. Eu brinco sempre que lá na roça tem capim e tem espinho, e na nossa mesa tem papel. Meu Deus, que coisa horrorosa, meu Deus, que coisa horrível. Não para de ter papel na minha mesa, Reinaldo, tu sabe disso, tu sabe o que eu estou falando. Meu Deus, parece que é espinho, cara. A gente joga no lixo de repente tem 10 em cima da mesa, entende? E aí você tem aquela batalha, é assim, né? Se a capina na roça uma vez, eu falo na minha mesa é todo dia de manhã e de noite, porque é impressionante como trabalheira que dá. Tem que olhar, porque você não pode jogar um documento sério fora, você tem que olhar, tem que ver, aí você guarda. E guarda 10 anos, eu descobro, não, tem que jogar, eu tinha que ter jogado a 5. Então, você tem que ir paciente como lavrador, entende? Aguarda a primeira e a outra chuva, né? Até receber os frutos daquele trabalho dele. Aí ele fala, então, sedes vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque agora repete outra vez, olha que lindo. Ele falou assim, porque a vinda do Senhor... Porque até a vinda do Senhor, paciente até a vinda. E ele fala, sede paciente como são os lavradores. Por quê? E fortalecei-vos. Porque a vinda do Senhor está próxima. Alguém critica que Tiago cometeu o mesmo erro de Jesus. Houve um teólogo chamado Rei Maurus. E ele acabou com a igreja na Europa. Fechou inúmeros seminários. Depois, acionado também por C.H. Dodge, um outro que escreveu coisas tremendas. Eram muito cultos, eram muito inteligentes, eram muito capazes. Eles sabiam a hermética, eles sabiam a história, eles sabiam profundamente o grego. E então eles começaram a criticar e falar que Jesus e João Batista tomaram a maior decepção da vida. Jesus foi crucificado de maneira humilhante, porque ele acreditou na mensagem do primo dele, João Batista. João Batista se levantou e chamou Jerusalém, e 1 milhão de pessoas iam para o deserto ouvir João, e ele fala, o reino de Deus chegou, está próximo o reino, arrependei-vos, e vocês agora tratem de agir corretamente. Aí o que fizeram? Herodes pega e mata João Batista. Mas o primo de João Batista, Jesus, acreditou. E começou com a mesma mensagem de João Batista, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Mas o reino não veio, e Jesus foi condenado, e foi para a cruz e morreu de uma maneira humilhante. E começaram a ensinar isso na Europa. E os seminários começaram a fechar, as pessoas começaram a desistir do Evangelho. Depois, Deus levantou de uma maneira poderosa na história, na pesquisa, nos sítios arqueológicos, e mostrou que eles estavam profundamente equivocados, e tudo que eles estavam ensinando era mentira, ou pelo menos não era equivocado, e Deus salvou a sua igreja, porque a igreja desde a época de Jesus, desde a época de João,
a igreja experimenta um estado que nós chamamos hoje de já agora e ainda não. É a tensão chamada escatológica, Alexandre. Desde a época dos apóstolos, Kézia, desde a época dos apóstolos, Joelma, que a igreja espera que Jesus volte hoje. Mas ele não voltou tem 2000 anos. E Pedro vai falar isso depois, meus irmãos. Tem gente falando que, estou esperando, mas não veio, e agora? Tem 2000 anos que vocês estão falando que ele vem, mas esta é uma realidade que nós experimentamos, Janes, que nós estamos dizendo o seguinte, que toda a geração de crentes aguarda Jesus como a noiva aguarda o noivo, entende? A toda geração, a cada geração, Cristo está chegando, Cristo está voltando, porque para Deus 1000 anos é como um dia que se foi, mas para nós não. Nós vivemos numa tensão escatológica, em que Jesus prometeu voltar, nós estamos aguardando ele voltar, e ao mesmo tempo delonga a sua volta. Entretanto, nós continuamos a aguardar, porque a Bíblia fala, a graça do Senhor seja com aqueles que aguardam, que esperam Jesus voltar. Então essa tensão dele vir, e que ainda não vem, atua, e muitas vezes não prejudica, mas muitas vezes atrapalha aqueles que são incrédulos, e que falam, mas vocês disseram que era breve. Cristo fala, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aí você fala, mas não aconteceu, Cristo não voltou em glória, então Jesus estava equivocado. Não está, não estava. Na verdade, essa tensão era para ser vista dentro do plano divino, porque Cristo disse acerca daquele dia, ora, ninguém sabe, somente Deus. Então, está nos arcanos de Deus. Entretanto, Deus mostra pela história, a sua glória e a sua verdade, e a sua igreja continua na expectativa da sua volta. A igreja é uma só, a mesma igreja do passado somos nós hoje, a mesma igreja do Senhor Jesus aguarda o Senhor, a igreja como o Criador, como Deus Todo-Poderoso, como o Filho Eterno. A igreja também é eterna, e por isso a igreja continua esperando, e continuará esperando, e Jesus há de voltar, porque nós sabemos que ele voltará. Mas eu espero, Luca, que Cristo volte hoje. E você, meu irmãozinho, tem que aguardar isso também. A nossa esperança é a seguinte, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele pode voltar hoje. Mas não acontece que tem tanta coisa para ainda acontecer. O evangelho tem que ser pregado ao mundo inteiro. A gente não sabe todas as conectividades dessas expressões. A gente não sabe o tudo disso. Entretanto, o que eu creio é o que Jesus disse, que eu devia vigiar. Vigiai e orai, porque na hora que vocês não cuidem, o Filho do Homem voltará. Mas o anticristo não apareceu. Eu não sei, pode ser que eu não estou vendo, eu não tenho que vê-lo. Ele vai ser visto, Otália, o anticristo vai ser visto por quem Deus quiser que veja. Deus é que vai abrir os olhos, porque vai enganar todo mundo. Eu espero que Deus me ajude, mas pode ser que ele já está presentemente no mundo. João fala, há muitos anticristos presentemente no mundo, e aparecerá um antes de Cristo, que vai ser um poder, uma grande influência. Alguém já disse que era Hitler, alguém já disse que era Lutero, alguém já disse que era alguns desses ministros dos Estados Unidos, alguns já disse que era Bush, alguns hoje estão chamando de Trump. O anticristo tem vários nomes. As pessoas inventam, as pessoas fazem conjecturas. Nós não temos que preocupar com isso. Entretanto, a gente pode pensar que esse anticristo é alguém que tem um poder de influência geral e que já está no presente momento dando essa influência. Pode ser o Papa, pode ser o próprio Trump, eu não sei. O que eu posso saber e devo saber é que eu tenho que aguardar Jesus Cristo. Há muita gente preocupada com a vinda do Senhor. Enquanto que a nossa preocupação, Demétrio, presbítero querido, deve ser com o Senhor da volta. Como ele vai voltar? A Bíblia fala algumas coisas, mas eu não vou me preocupar. Eu quero saber mais, Fátima, é ele. O que eu estou preocupado não é tanto com a volta dele. Tem gente que sabe tudo da volta dele, mas eu não quero saber. Eu quero saber dele. Eu quero que ele, eu vou encontrar com ele. Me importa ele. A volta eu sei que vai importar, mas me importa ele. Eu quero viver com ele. Eu quero estar com ele. É Jesus mais importante do que a volta dele. Tiago vai dizer, então, meus irmãos, fiquem firmes, pacientes, até a vinda do Senhor, não é? E ele vai dizer depois, porque o Senhor está próximo, pois sua vinda está próxima. Então, sede pacientes. E meus irmãos, como a necessidade de nós termos a capacidade espiritual da paciência. A paciência é hoje alguma coisa arriscada, que está arriscada do dicionário da maioria de nós. As pessoas não têm paciência. Não tem paciência para o casamento. Antes do casamento, eu indo para o motel. Assinando
a cada vez que vai ao motel com a namorada, as duplicatas do sofrimento futuro. Cada vez que uma pessoa vai para o motel com a sua namorada, ele está assinando uma duplicata de morte. É preciso que eles saibam disso, porque o salário do pecado é a morte. Então você precisa colocar no seu coração, jovem crente, que você vai fazer sexo com a sua esposa, porque se você fizer antes, você estará assinando as duplicatas de sofrimento. Tem que ter paciência. Paciência para esperar o casamento. Paciência para esperar as pessoas. É engraçado que Tiago vai dizer aqui o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns dos outros. E aqui, doutor Arthur, alguns exegetos falam, pô, o cara mudou de assunto. Tiago deu um branco na cabeça, Alan. Ele está falando da paciência, fala, irmão, não vos queixeis, o que tem a ver? Ô, meus irmãos, é uma estupidez, na verdade. É uma estupidez falar uma coisa dessa. Eu vou ler uma frase escrita por um comentarista, que eu até copiei aqui, que vai dizer o seguinte: quando a impaciência vem ao nosso coração, nós primeiro somos os primeiros a jogar culpa nas pessoas ao nosso redor. A gente tem um escape. Quando você é impaciente, o culpado sempre é seu pai, o culpado é sua mãe, o culpado é sua irmã, o culpado é seu vizinho, o culpado é a sociedade. Quando falta paciência, nós vamos arranjar um bode expiatório, vamos acabar com a esposa. O culpado é você. Em nossas casas, conflitos nascem por causa dessa questão de falta de paciência. Ora, meus irmãos, Deus quer trabalhar em mim. E eu preciso aprender que a pessoa lá em casa, Luca, que mais precisa mudar, não é a mamãe, não é o papai, não é ninguém, sou eu. Porque Deus permite o meu sofrimento, as minhas provações, as minhas lutas, para que eu desenvolva a figura, a imagem de Jesus, que foi violentado, que foi na verdade que sofreu tudo, mas sofreu pacientemente, como o cordeiro que vai ao matadouro. Tiago já tinha falado isso no início do seu livro. Ele fala, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que uma vez a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência. Ora, a perseverança deve ser ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Interessante que a nossa versão fala perseverança, outra versão fala paciência. Aí você pergunta, paciência ou perseverança? Qual é a diferença, Karina? A diferença é a seguinte: há duas palavras gregas para expressar esse sentimento. Uma a gente chama macrothumia. Thumia é sentimento, é um sentimento, é raiva, é alegria. Thumia é sentimento. Mas não como patia, lembra? Patia, por exemplo, a pessoa, o paciente, a pessoa que é paciente, ele tem paciência, ele sofre, é patia. Mas a macrothumia é a capacidade daquele sentimento ser alongado. A Bíblia chama de perseverança ou também longanimidade. Longanimidade. O que é longanimidade? É você pegar, né, estender e puxar, né, como se fosse, na verdade, algo que você espicha e vai até a tensão última. Isso é longanimidade. A Bíblia fala que Deus é longânimo. É longânimo. E você precisa ter longanimidade. Não existe essa de crente de pavio curto. Crente de pavio curto pode ser o que quiser, mas ele tem que aprender, ou ele vai desenvolver, meu ilustre diácono, a paciência, ou ele de fato não é crente. Crente de pavio curto é um indivíduo candidato a profanar e a destruir o nome do Senhor na vida dele. Ele vai matar sem precisar. Ele vai destruir sem precisar. Ele vai blasfemar sem precisar. Porque não tem longanimidade. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver. Isso é fruto do Espírito. Ora, o fruto do Espírito é longanimidade. A capacidade, Alexandre, de espichar, meu irmão. De aguentar, meu irmão. De você ver a pessoa fazendo justiça com você. Da pessoa fazendo, e ainda ter coragem de passar na porta da sua casa. Bom dia, Alexandre, tudo bem? E você fala da vontade de, entendeu? Fala bom dia, não, mau dia, desgraçado dia em cima de você. Não, mas você tem longanimidade. Porque o longânimo espera o outro converter, espera o outro arrepender, porque Deus faz assim com você, Bárbara. Deus faz com você, Deus tem longanimidade com você. Ah, se Deus não fosse longânimo. Eu sou pastor,
Vocês não pensam que eu tenho raiva, não? Ou que eu às vezes me indigno, ou que às vezes me dá vontade de ficar sem paciência com alguns crentes. Ai, como me dá. Tem alguns crentes que dá vontade de eliminar do zap, bloquear, sabe? Me dá vontade. Mas eu tenho vontade. Aí sabe o que acontece comigo, Gustavo? Eu olho para Deus. E aí, Reinaldo? Eu me dá vontade de enfiar debaixo da cama, lá em casa. Senhor, como é que eu estou com raiva? Como é que eu estou com irado? Como é que eu estou com falta de paciência com esse irmão? Porque eu ensino. Parece que entra por aqui e sai por aqui. Aí depois eu olho para o Senhor e falo, Senhor. Eu já contei para vocês. Batizei uma menina lá no Rio, lá em São Paulo. Foi a profissão de fé, fez o curso de catecúmeno maravilhoso, inteligente, professora. Batizamos a menina. E aí, todo feliz da minha vida, irmã de um seminarista, que depois tornou-se um bom pastor, menino abençoado. Eu estou todo feliz com aquela ovelha. Nossa, passando na porta da igreja, todo alegre. Um certo dia eu tinha que ir lá para aquela região que caiu os mamonas assassinas, que tem aquele acidente, aquela região ali. Tinha uma senhora enferma ali, eu fui lá visitar, longe, mas muito longe da nossa igreja. Eu fui lá visitar. Aí, Leandro, quando eu estava voltando, Alexandre, que eu virei assim numa certa rua, onde não tinha nada. Rua não, né? Era uma mata, um tipo de mata, mas tinha um ponto de ônibus. Quem é que eu vejo no ponto de ônibus? A irmã. E o que ela estava fazendo, Alexandre? Fumando. Ai, Kézia. Ai, Fátima, eu vou parar, vou surpreender, vou falar, mas que vergonha, eu batizei você há poucos dias e você fumando? Mas eu falei, não, vai desmaiar, entendeu? Ela vai cair, vai desmaiar, é que nem ela vai desmaiar. Aí eu passei assim, eu lembro, mas eu fiquei com tanta raiva. Eu parei o carro na esquina lá assim, falei assim, acho que eu vou desligar, eu vou lá falar com ela. De repente, meus irmãos, fui invadido pelo Espírito de Deus no meu coração. E eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu queria estar com um cigarro na minha boca. E não queria pensar o que eu penso. E não queria ter a inclinação maldosa que eu tenho. Senhor, eu sou pior do que ela. O Senhor pode crer nisso. Eu vou falar com ela, eu vou ajudá-la. Se Deus quiser, ela vai deixar de fazer isso. Eu tenho fé que ela vai. O Senhor vai trabalhar nela. O Senhor está trabalhando, ela já se converteu, ela se batizou. E o Senhor vai tirar isso dela. Eu sei que o Senhor vai fazer isso com ela. Mas, Senhor, começa comigo. Me ajuda. Sabe, Fred, quando eu aprendo que Deus tem tanta paciência comigo, meu irmão, eu passo a ter paciência com meus irmãos. Eu passo a ter paciência. É assim que os escritores da Bíblia dizem, ensinam isso. Tiago vai dizer isso aqui, olha, irmãos, não queixeis uns dos outros, porque vocês serão julgadores, vocês serão juízes. E ele fala, não vos queixeis uns dos outros, eis que o juiz está às portas. Terceira vez, né, Tiago? Falou lá no início, né, a vinda do Senhor, depois o Senhor está próximo, depois agora fala o juiz está às portas, versículo 9, eis que o juiz está à porta. Então, olha, meus irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Queixar, Fátima, queixar, Lourdes, queixar, Ivone querida, visitante amada, queixar, minha irmã, queixar dos outros é falta de paciência. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. A Bíblia em Provérbios diz que você não deve nem reclamar dos seus empregados. Tiago, em Provérbios fala, você não deve reclamar não. Porque se você for fiel, você vai saber que eles têm muita coisa para reclamar de você também. Meus irmãos, essa é uma verdade. Quem de nós aqui não tem que reclamar da mulher? Ou qual mulher aqui não tem que reclamar alguma coisa do marido? Ainda que seja novinha como a Naama, que casou há poucos dias, que em menos de um ano já viu que casou quase com o homem errado. É claro que eu estou exagerando, né, Naama? É claro que eu estou exagerando. Ah, mas o tempo, mas o tempo, né, Liana? O tempo, né, Liana? Vai ensinar, né, Liana? Nós, né, Alexandre? Nós estamos bem experimentados, né? Eu já falei no seminário, e vocês pensam que eu fico feliz porque Jesus me escolheu e não escolhi Jesus, eu dou graças a Deus, foi ele que me escolheu. Porque tudo que eu escolhi até hoje me arrependi, até de ter casado com a Romilda.
Os alunos olharam para mim assim, eu disse, não, verdade. Eu já arrependi de ter casado com o Romildo uma dezena de vezes. E depois arrependi de ter arrependido. Porque se eu arrependi tanto de ter casado com ela, imagino o quanto ela arrependeu de ter casado comigo. Verdade, irmãos? Mas a Bíblia está falando que eu tenho que ser paciente e não reclamar dos meus irmãos, não murmurar dos meus irmãos, não fofocar dos meus irmãos, fofoca, entende? Murmuração, queixa de irmãos. Que triste, que triste, que triste. A gente vê irmãos queixosos. Nós estamos no presbitério com alguns tribunais que estão me deixando triste. Eu fui eleito na vice-presidência, agora sou sempre presidente da marca, o presidente renunciou, eu estou na presidência. Meus irmãos, eu fico triste de ver a quantidade de gente reclamando, pastor reclamando de crente, crente reclamando de pastor. Eu disse, Deus, aonde nós estamos hoje? A Bíblia fala, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Se eu tenho alguma coisa, Paulo, contra você, a Bíblia fala para eu não queixar de você, não falar de você, mas falar com você. É assim que tem que ser. É melhor ficar vermelho uma hora, como já fui ensinado acho, pelo Alexandre, parece que eu aprendi essa frase com o Alexandre. É melhor ficar vermelho numa hora do que amarelo o resto da vida. É melhor. Vamos tratar nossos assuntos, vamos conversar, sabe, olha, marido e mulher não tem que dormir com problema. Não vos queixeis uns dos outros. Você guarda rancor, vai guardando, Thalita, vai guardando. O dia que estourar, não tem escapatório para o casamento mais. É assim, o Elkner. Errou? Pede perdão. Então, encorajamento por aqueles que, para nós termos paciência, são essa. A volta do Senhor, o lavrador, o relacionamento, a não julgar nossos irmãos, a condenar as pessoas. Às vezes o estresse, sabe, irmãos? E as mulheres ficam atentas a isso, os maridos também. Às vezes o estresse do dia, sabe? Eu chego em casa, né, cansado, estressado de tanta luta e batalha, e de repente a esposa faz uma cobrança. Eu já fui cobrado o dia inteiro, e aí, né, eu estouro. Pode acontecer. E a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, o marido chega, não é? E ela não vai logo arrebentando, não. Ela espera um pouquinho, espera tomar banho, jantar, né? Quando ele está bem tranquilo, aí ela fala com ele, olha, o negócio é assim, assim, assim. A mulher sábia. Agora, a mulher que não é sábia, o marido já chegou, né, presbítero amado, né? Já chegou na tensão, já chegou no estopim, já esgotado, a bateria já está, entendeu? Completada. Aí ela, pam! Ele pega e mata os filhos. Mata os filhos. Vai reclamar dos filhos, depois que o coitado está morto, não faça isso não, minha irmã. Acalma, espera um pouquinho, entende? Ora, pede a Deus. Então, a Bíblia fala, dizer, olha, não vos queixeis, né, uns dos outros, porque o juiz está à porta. E vai, irmãos, tomai por paciência os profetas. Quanta coisa que a gente pode lembrar, né? Quanto sofrimento os profetas tiveram. Lembra do profeta Elias, caçado que nem uma pulga, caçado por Jezabel, entendeu? Sofrendo toda injustiça. Ele era profeta de Deus, ele era profeta da igreja, ele aqui devia ser sustentado pela igreja. Quem é que estava recebendo os salários mais locumpletados, os melhores salários? Os profetas de Baal. Aquela rainha, entendeu? Fez salários altíssimos para os profetas de Baal. 800 profetas. Já pensou a mulher do pastor e o pastor da igreja? Resolveu contratar uns caras que pregam a doutrina mais errada do mundo, que manda adorar outros deuses, e põe na igreja, e pega o dinheiro da igreja e paga a eles. E o profeta Elias estava vendo tudo isso. Perseguido, caçado como uma pulga. Graças a Deus, né, Karen? Graças a Deus, né, Alexandre? Que o profeta Elias era semelhante a nós. Tiago fala isso, né? O profeta Elias também reclamou, ele ficou meio furioso. Eu falei assim, Deus, me mata. Me mata. Não adianta, eu sou pastor, esse salário minguado, eu estou comendo aqui na casa dessa viúva aqui, Senhor. Já tem 1 ano e 6 meses, Senhor. Pão com manteiga de manhã e manteiga com pão de noite. Foi isso, melhor capítulo lá. É isso que aconteceu com o profeta Elias. Né? A viúva não era fácil não pensa que era fácil não. Ela reclamava, toda vez que a viúva falava no texto lá, ela estava falando coisa ruim. E o profeta, e morreu o menino, acusa o profeta ainda fala que o profeta é culpado, morreu o menino ainda. Que luta. Que luta. Mas venceu. O Senhor deu graça a ele. Profeta Amós,
Quanta perseguição o profeta Amós suportou dos falsos sacerdotes que queriam calar a boca dele. Vai profetizar longe aqui, não fala no pé do rei, não, você vai morrer, cara. E o profeta Amós, o profeta Jeremias, o profeta chorou. Sabe o que acontece, Karen? Eu comecei, mas não terminei. Sabe o que acontece? Às vezes nós reclamamos também, às vezes nós choramos também. E não é errado o crente queixar, não, viu? Eu digo assim, nós não queixamos de Deus, não. Nós queixamos a Ele. O salmista mostra para a gente a liberdade que ele tinha. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando clamarei eu e tu não ouvirás? Está surdo o teu ouvido? Fala isso com Deus. Já pensou? Você escutar do seu filho? Meu pai, o senhor está surdo. Eu já estou cansado de falar isso com o Senhor. Pois é isso que o profeta falou com Deus. O salmista falou com Deus. Estará surdo o ouvido do Senhor? Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom. Uma vez eu fui na casa de uma menina, eu fui na casa não, eu fui no hospital, eu fui no apartamento com meu tio, porque o filho dele havia morrido, e ele me chamou para poder falar com a esposa do filho dele, um médico, morreu com 38, 40 anos, e a esposa estava inconsolável. E eu entrei no apartamento, estava aqui no hotel, e quando eu entrei, ela veio dizendo assim, não vale nada desse Deus. Meu marido era um presbítero, um homem santo, o melhor esposo do mundo. Eu amava meu marido, por que não morrem tantos homens que prejudicam suas esposas e logo ele? Não me diga nada, eu detesto Deus. Eu disse, calma minha irmã, vamos com calma, vim aqui orar com você, eu não quero oração agora, eu estou revoltada. Eu disse, calma, vamos orar, vamos falar com Deus. E na hora eu pensei assim, perdeu a fé. Perdeu não. Deus é tão bom que Ele escuta a nossa dor, até as nossas blasfêmias muitas vezes, até as nossas atitudes. O nosso Pai é bondoso. O Tiago vai falar isso daqui a pouco. Meus irmãos, não vos queixeis. Lembrei na paciência, lembrai os profetas sofreram, Jesus sofreu. Eles falaram em nome do Senhor, olha o que o Tiago fala, eles falaram em nome do Senhor, eis que temos por felizes os que perseveraram, os que tiveram paciência firme, os que aguentaram. Tendes ouvido, agora vai lembrar de um, que é o exemplo supremo de paciência, de Jó. Tendes ouvido da paciência de Jó, e visto que fim Deus lhe deu. Jó sofreu tudo, irmãos. Nós sofremos, Eutália, sofremos muito, mas quem somos nós para chegar no mínimo do sofrimento de Jó? A Bíblia fala que ele sofreu tudo, ele perdeu toda a sua família, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu os seus amigos. Jó perdeu tudo. A Bíblia fala que ele perdeu a sua saúde, ele perdeu todo o sentido da sua vida, ele foi para o chão, ele foi para o pó, e o único conforto que ele tinha não era a água gelada que você tira da sua geladeira todo dia e não agradece, não era o que você come abundantemente todo dia, mas o único conforto que Jó tinha era os cães que lambiam as suas feridas para poder suavizar. Os cães tão imundos que lambiam as suas feridas, mas ele fala, o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, ainda que o Senhor me mate, eu te glorificarei. Quem somos nós, Fátima? Nadir, quem somos nós? Então, Tiago fala, lembrai da paciência que Jó teve. Pare de reclamar, pare de queixar, pare de murmurar. Você não tem razão para fazer isso, meu irmão. Você não tem razão. Você deve viver a sua vida agradecendo noite e dia. Agradecendo primeiro pela oferta que você ganhou na cruz do Calvário. Tiago vai dizer, meus irmãos, temos por felizes os que foram pacientes. Agora ele vai lembrar uma coisa tremenda. Viste que fim o Senhor deu a Jó, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Quando ele fala isso aqui, sabe do que ele está lembrando, Thalita? Sabe de que ele está lembrando, Karina? Cida? Ele está lembrando de Êxodo capítulo 34. Quando Deus se revelou a Moisés, quando o povo de Deus fez aquele culto afrodisíaco, quando as mulheres do povo de Deus tiraram a roupa, quando os homens tiraram a roupa e fizeram aquele culto horrível,
blasfemo, sexual. Aquele culto que Deus abominava. Eles tinham tirado, o Senhor tinha tirado eles do Egito há 40 dias somente. Eles tinham visto o poder de Deus, a manifestação de Deus no Egito. Eles viram o mar se abrir. Eles viram a providência de Deus tão poderosa em salvá-los. E eles fizeram aquele ato tão profano, tão imundo, tão terrível diante do Senhor. E o Senhor disse com Moisés: afasta, que eu vou matá-los todos, e de ti farei uma grande nação. Aí Moisés disse: não, o Senhor me mate, o Senhor perdoa eles. E Moisés falou com o povo assim: eu vou lá para cima, eu vou me oferecer, eu vou morrer no lugar para vocês agora. Aí chegou lá no alto e falou: Senhor Deus, eu estou aqui, me mata. Ou mata ou perdoa este povo, derrama meu sangue, eu morro por ele. E Deus falou com Moisés: não, querido, não. Daqui a 1500 anos eu vou te mostrar um sangue melhor do que o seu, que vai morrer pelo meu povo. E quando aconteceu a transfiguração, lá estava Moisés vendo Jesus e falando com Jesus. Quem sabe Moisés falou com Jesus: sabe, tu és o Filho de Deus. Lembra que quando o povo saiu do Egito eu me ofereci para morrer? Deus não aceitou Jesus, mas agora você não vai ter a sorte que eu tive. Você morrerá, porque a Bíblia fala ali, Rafael querido, que Moisés e Elias conversavam com Jesus acerca da morte de Jesus. Interessante, né? Os profetas, antes de Jesus morto, na transfiguração, eles falaram para Jesus: você vai morrer. Confortaram Jesus e disseram: olha, seja firme, seja firme, seja firme, porque tu és o Redentor do mundo. E Deus enviou a misericórdia dele. Em Êxodo 34, em vez dele matar o povo, Moisés disse: mostra-me a tua glória. E Deus: eu vou te mostrar a minha glória, Moisés. Passando eu, verás a minha glória por trás e não por frente. E a Bíblia fala: quando Deus foi passando, Gustavo, quando Deus foi passando, Luca, quando Deus foi passando, Tiago, o Senhor disse: o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é glorioso. Vamos ler lá como é que foi, que lindo que é esse texto, Êxodo capítulo 34, quando Deus foi passando e Moisés foi vendo, e Deus então se revela de uma maneira muito linda. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, Deus clemente, paciente, longânimo, Deus clemente e paciente, Deus clemente e longânimo, e grande em misericórdia, e grande em fidelidade, que guardas a misericórdia por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e que visita a iniquidade dos pais dos filhos, e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ó Senhor, se achei graça aos teus olhos, segue no meio de nós, porque nós somos um povo de dura cerviz, de pescoço duro. Não tem uma vez que eu leio esse texto que eu não me emociono. Tem misericórdia de nós. E acompanha, Ivone. Senhor, e acompanha nós, porque o Senhor sabe como é que o meu pescoço é duro. O Senhor mandou fazer uma coisa, eu não vou fazer, mas tem misericórdia de mim. Tiago termina: é por isso que temos que ter paciência, porque o Senhor é paciente conosco. Tem muita paciência com você. Ou você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? Que Deus tem paciência, Ronério? Você tem dúvida, professora Márcia? Que Deus é paciente com você? Você tem dúvida, Léo? Que Deus é paciente com você? Cação. Ah, Cação. Se eu fosse Deus, eu acabava com você. Se você fosse Deus, acabam. Ô, Cação. Se você fosse Deus, Cação, você acabava com você. Eu, se eu fosse Deus, já tinha me matado há muito tempo. Já tinha acabado comigo há muito tempo. Sede paciente, irmãos. Vamos orar agora? Como é que está com o seu marido? Não converteu ainda, né? E você, como é que está? Tem tido paciência com ele? Uma vez converteu uma irmã na minha igreja com 54 anos. Ela tinha um filho com 17. Ela foi no gabinete e falou assim: pastor, acabou a minha paciência. Eu não aguento mais a minha filha com aquele rock maldito, aquela vida desgraçada da minha filha com 17 anos, pastor. Eu falo para vir à igreja, não vem. E eu disse: e aí, Lourdes, você converteu com quantos anos? Ué, só sabe, convertendo atrasado, 54. Eu disse: sua filha tem 17? Tem. Não, 51, aliás, 51. 3 vezes 7, 21. Eu disse: então, minha irmã, tem 34 anos para você esperar sua filha converter.
Só 34. Vamos orar. Pede a Deus para te ajudar a ter paciência com sua esposa, paciência com seu marido, com seu pastor, com seus diáconos, paciência com seus irmãos, paciência com seu patrão. Tiago está falando aqui daqueles crentes explorados pelos seus patrão rico. Paciência. A vinda do Senhor está perto. Já já Ele vai voltar em glória, vai acertar todas as contas. Já já vai te dar o galardão que você merece. Vamos orar. Pai,